nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas. Tá? Então a gente viu no primeiro vídeo os aminoácidos, a gente estudou a forma como eles se estruturam, esses aminoácidos, né? Então quais são os radicais que estão se ligando nesses aminoácidos. E também a gente viu a classificação deles, né? Que eles são classificados em apolares, polares, ah, polares sem carga, aminoácidos ácidos e aminoácidos básicos, e a gente viu o comportamento do aminoácido numa curva de titulação, ou seja, como é que vão formar as cargas desse aminoácido dentro de uma curva de titulação, e a gente viu que em pH fisiológico, esse aminoácido então vai apresentar uma forma de zwitterium, ou seja, ele vai ter uma carga positiva e uma carga negativa, mas a soma de carga total desse aminoácido vai ser igual a zero. Com relação às proteínas, o que a gente vai estudar? Vai estudar a forma como essas proteínas se organizam. Esse nível de organização de uma proteína se dá por uma estrutura primária. Essa estrutura primária é formada por uma cadeia de aminoácidos ligados por ligações peptídicas, né, como a gente viu antes. E essa estrutura primária vai se organizar numa estrutura secundária. Então, essa cadeia de aminoácidos ela vai se enrolar ou ela vai formando um formato hélice ou uma forma de folha beta, né, numa estrutura secundária. Ou esse aminoácido, essas estruturas secundárias vão se ligar dentro de domínios, e esses domínios podem se unir formando uma estrutura terciária. Aqui nessa estrutura secundária eu vou ter a estabilização por ligações de hidrogênio, tá? Então deixa eu mudar o símbolo aqui que é um dois pontinhos. Por ligações de hidrogênio, e aqui na estrutura terciária vai existir ligações de hidrogênio, ligações de enxofre, vai ter interação iônica, né? Então com carga positiva e negativa, ou vai ter ligações hidrofóbicas, tá? Hidrofóbicas, tá bom? Então vão ter diferentes tipos de ligações que vão dar essa estabilidade. E essas estruturas terciárias, elas podem se organizar numa estrutura quaternária, que é a união dessas estruturas terciárias. Essa união também vai se dar por esse tipo aqui de ligação, tá? Essas ligações aqui também vão estabilizar tanto a estrutura terciária quanto a estrutura quaternária, tá bom? Então, vamos dar uma olhada então primeiro como é que se forma essa cadeia primária, né? Então esses peptídeos aqui unidos, esses aminoácidos unidos por ligações peptídicas, né? Existe uma classificação que eu acho que eu acabei não falando em aula para vocês, que se eu tiver dois aminoácidos ligados, eu vou ter um dipeptídeo. Eu vou ter um dipeptídeo. Se eu tiver três, é um tripeptídeo. E se eu tiver 4 ou mais, eu vou ter um oligo. E se eu tiver muitos aminoácidos, assim 100, 200, 300 aminoácidos, é um polipeptídeo, tá? As proteínas são formadas por polipeptídeos, então por uma cadeia muito longa de aminoácidos que vão estar ligados. Essa ligação entre os aminoácidos, ela se dá então por essa ligação peptídica. A gente viu no vídeo anterior e na nossa aula segunda-feira que a ligação peptídica ela vai se dar pela ligação covalente entre o grupamento amino e o grupamento carboxílico. Que nessa ligação, esse grupamento carboxílico e os dois hidrogênios que estão aqui nesse grupamento amino de um outro aminoácido, eles vão se ligar, vai ocorrer um processo de desidratação, tá? Ou seja, vai perder água, desidratação, se chama isso.
vai ocorrer um processo de desidratação e vai ter uma ligação covalente entre um aminoácido e o outro, tá? Esse aminoácido aqui, ele seria um dipeptídeo, tá? Seriam dois aminoácidos ligados, e o nome desse aminoácido seria um valil-alanina, ou seja, uma valina ligada com alanina, tá? A parte de nomenclatura eu não vou trabalhar com vocês porque é algo não tem tanta importância para vocês compreenderem a parte de bioquímica. Então, se vocês quiserem ter essas informações, elas vão estar no capítulo do livro que eu disponibilizei para vocês. Mas na aula eu não vou trabalhar muito a parte de nomenclatura, tá? Mas só o que a gente tem que entender que o aminoácido, por convenção, essas cadeias de peptídeos, seja dipeptídeo ou um polipeptídeo, a leitura sempre vai se dar nesse sentido. Então, primeiro eu vou ter um amino terminal, que vai ser o início da cadeia, e o final da cadeia vai ser o grupo carboxílico, tá? Isso é por convenção. Se convencionou que o início da cadeia sempre vai se ler do amino e termina a leitura no grupo carboxílico.